SpaceX Preparação, aula 15. Vamos começar? Para a aula de hoje, nós vamos continuar aí com a parte de dinâmica e resolver mais alguns exercícios, porém, exercícios extras. Então, prepare o seu caderno e tome nota. Vamos começar? Então, vamos para o nosso primeiro exercício extra de hoje. Após o enunciado, anote aí, olha só, no seu caderno, tente resolver e só verifique a resposta, com certeza você vai acertar. Então, vamos lá, vamos para a leitura do enunciado. 3 blocos cujas massas são MA igual a MB, que é igual a M, e MC igual a 2M, estão ligados através de fios e polias ideais, conforme a figura. Sabendo-se que C desce com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e que 0,2 é o coeficiente de atrito entre B e a superfície S, pode-se afirmar que o valor exato do coeficiente de atrito entre A e S e ele forneceu o valor da gravidade local, bem como as alternativas e a figura que foi colocada junto do enunciado. Pause o vídeo, anote o enunciado e depois dê a continuidade. Bom, eu espero que você tenha anotado aí o enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução desse problema. Bem interessante essa questão aí da AFA, tá certo? Para a solução dessa questão, eu quero que você preste atenção na seguinte situação, tá? Tudo bem que aqui eu peguei somente um bloco, porque aqui trata-se de um conjunto, não é isso? De 2 blocos, mas eu quero que você fixe aqui a seguinte situação. Se esse bloco que está apoiado aqui na superfície, que eu estou chamando de bloco 1, ele deslizar de uma certa quantidade aqui para a direita, que eu vou chamar aqui de ΔS1, o que você acha que vai acontecer aqui, olha, com o bloco 2? Bom, repare o seguinte, aqui eu tenho toda a distribuição de força, né, os diagramas de força que estão atuando aí nos blocos, bem como aqui ao longo de todo o cabo, certo? Bom, como eu falei, se esse bloco 1 desliza de um certo ΔS1, esse pedaço de corda do fio, tá certo? Vai descer na roldana e metade vai para cada lado da roldana. Isso vai representar aqui, olha, o ΔS2. Então, o ΔS2 é simplesmente metade do ΔS1. Claro, se o sistema parte do repouso, você pode remeter o seguinte: a aceleração do bloco 2 é metade da aceleração do bloco 1. Tá certo? Ou, se você preferir, a aceleração do bloco 1 é o dobro da aceleração do bloco 2. Tá certo? Esse tipo aqui, olha, de vínculo sempre vai acontecer. Tá certo? A roldana acaba acelerando menos que o bloco que está aqui na extremidade aqui da corda, do fio, ok? Então, olha, nesse nosso caso aqui, o que nós temos? A aceleração do sistema, que eu estou chamando aqui de AB, a aceleração do sistema AB, é o dobro da aceleração do bloco C, porque é o dobro da aceleração da roldana, como nós vimos aqui, olha. Tá certo? Bom, então eu tenho que a aceleração do sistema AB é 2 metros por segundo ao quadrado, uma vez que a aceleração do bloco C, da roldana, é de 1 metro por segundo ao quadrado, conforme foi colocado aqui no enunciado. Tá certo? Bom, agora vamos observar o que está acontecendo no sistema aqui, olha. Tá certo? Tudo bem, aqui no bloco C eu tenho o peso de C, as 2 trações para cima, ok? E aqui, olha, o sistema B eu posso colocar aqui como se fosse um sistema único. Eu não poderia incluir o bloco C no meu sistema, exatamente porque essa corda aqui, olha, ela não mantém um comprimento fixo, tá certo? Não é que a corda está esticando, ela é inextensível. O problema é que o bloco AB, esse sistema AB, acelera muito mais do que o bloco C. Então, olha, a distância aqui vai diminuindo, tá certo? Bom, então vamos lá. Agora, eu tenho que a força resultante aqui no bloco C é o peso de C menos 2 vezes a tração. Com isso, eu encontro a tração valendo aqui, olha, 9m. Tudo em função de m, não é verdade? Porque ele não forneceu aí o valor da massa, tá certo? Simplesmente aí o valor de m. É quase que um problema literal esse daí,
tá certo? Bom, acontece que a tração que está atuando aqui, olha, na polia, dos dois lados aqui do bloco C, é a mesma tração que está atuando aqui no sistema AB, tá certo? Então, a força resultante aqui no sistema AB vai ser a tração menos a força de atrito que atua em B e a força de atrito que atua em A, tá certo? Então, tá aí, olha. Com isso, eu vou descobrir o coeficiente de atrito que atua no bloco A. Aqui não tem nenhuma dificuldade, porque você já tem aqui, olha, o coeficiente de atrito no bloco B. E a força de atrito no bloco B é μ vezes a normal, não é isso? O coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal no bloco B é mesmo módulo do peso de B, não é isso? Que no caso vale 10m, tá? Aqui, semelhante. A força de atrito no bloco A é igual ao coeficiente de atrito que atua aqui, olha, o atrito que atua no bloco A, o coeficiente de atrito do bloco A com a superfície, vezes a normal do bloco A, que por sua vez é igual ao peso de A, que também vale 10m, não é isso? Pronto, você encontrou aí o coeficiente de atrito do bloco A com a superfície, o que me dá como resposta correta a letra C, tá certo? Bem interessante essa questão, mas vamos ver aqui uma variação dessa questão? Então vamos lá, vamos para a variação do que eu havia falado anteriormente. Aqui, nesse caso, o bloco 1, ele está ligado, olha, não à periferia da polia, e sim ao centro da polia, tá certo? E aí, o que vai acontecer? O ΔS1 aqui, olha, do bloco 1 para a direita, ele vai, obviamente, descer aqui para o centro da polia. E o que acontece com o bloco 2? Bom, o bloco 2 ele desce um ΔS2 tal que vai ser o dobro do ΔS1. Em resumo, o que acontece? Quando você tem polias móveis, como essa, e como também era o caso anterior, quando uma das extremidades está presa, a outra extremidade se desloca o dobro do centro da polia. Tanto nesse caso como no caso anterior, sempre vai ser assim, tá certo? E a consequência? A consequência que eu tenho aqui, olha, o vínculo da aceleração. A aceleração aqui no caso do bloco 2 é o dobro da aceleração do bloco 1, porque o bloco 1 está ligado ao centro da polia. Então, o centro da polia sempre vai ter, nesse caso, onde uma das extremidades está presa, uma aceleração menor do que a outra extremidade. Tá certo? Uma relação do dobro. Ok? Agora, de forma geral, o que acontece? Vamos pegar aqui a polia com seu centro e os corpos 1 e 2. Tá? Uma situação inicial, você pode até pensar aqui, partindo do repouso. Tá certo? E nós vamos subir essa polia aqui, olha, de um ΔS. Tá? Então, tá aí, vamos pegar aqui o centro da polia e também as posições aqui, olha, que são iguais dos dois corpos 1 e 2. Tá certo? Vamos subir a polia? Então, tá aí, a polia subiu. Tá certo? O seu centro, então, se deslocou de um certo ΔS. Ok? E o que teria acontecido aqui com os dois corpos? Bom, se os dois corpos tivessem subido junto, claro, os dois estariam aqui alinhados aqui com o mesmo ΔS. Acontece que o corpo 1 ele não subiu a mesma quantidade que o corpo 2, tá certo? Até por uma questão aí de massa inercial, tá certo? E aí, o que acontece nesse caso? Eu quero saber, por exemplo, qual é o ΔS1, qual é o ΔS2. Como a corda é uma só, ela é inextensível, não se trata aqui de uma corda elástica, nada disso. O que o bloco 2 subiu a mais aqui do que o ΔS, o bloco 1 subiu menos, o corpo 1 subiu menos. Tá certo? Olha aí. Então, olha, o corpo 1 deixou de subir x e o corpo 2 subiu mais x. Então, qual é o ΔS1? O ΔS1 seria todo o ΔS, o mesmo ΔS da polia, menos x. E quem é o ΔS2? É todo o ΔS da polia mais x. Se eu pegar essa equação e somar essas duas equações, eu tenho que o ΔS1 mais o ΔS2 é 2 vezes o ΔS da polia. Tá certo? E aí, nesse caso, o ΔS da polia é a média aritmética dos ΔS do bloco 1, do corpo 1, do corpo 2. E, em se tratando de aceleração,
Tá aí, olha, a aceleração da polia é a média aritmética das duas acelerações, do corpo 1 e do corpo 2, tá certo? Nos casos anteriores, em que uma das extremidades não tem aceleração, remeti aqui a metade, tá certo? Então, olha, de forma geral é isso que vai acontecer, tá? Quando você tem as duas extremidades livres, você tem essa relação, tá? Obviamente, em se tratando de corpos que têm massas distintas, tá? Corpo 1 e corpo 2. Vocês têm a mesma massa, então não vai ter diferença, tá certo? Ok? Interessante, então, esse vínculo, tá? Às vezes, essas questões aí, elas podem ser cobradas nesses institutos militares de engenharia, tá certo? IME, ITA, podem ser cobrados aí na AFA, como foi o caso da questão anterior. Às vezes você pode encontrar também na Escola Naval, porém na SPSEX, até então eu não observei nenhuma questão cobrando esse tipo aí de vínculo. Mas vai que, não é? Nosso próximo exercício extra aí, espero que você pause o vídeo após o enunciado, anote, tente fazer e só confira a resposta, por que não? Então vamos lá. Ele pede aí o módulo da força horizontal F, que deve ser constante, deve atuar no sistema representado abaixo, de tal forma que os corpos 1 e 2 permaneçam em repouso com relação ao corpo 3. E ele falou aí que a gravidade local vale G, e você deve desprezar os atritos. Então pause aí o vídeo, tá certo? Anote o enunciado e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá para a solução, tá? Olha, questão clássica, muito clássica, e tem as suas variações, tá certo? Isso daqui creio que seja mais simples, tá? Mas suas variações não são tão complicadas assim também não, tá? O raciocínio é bem semelhante. Então vamos lá. Vamos estudar aqui o que está acontecendo aqui no nosso sistema. Eu tenho uma força atuando em todo o sistema. Aqui eu até posso pensar como se fosse uma coisa só. Um sistema de massa única valendo M1 mais M2 mais M3. A soma das massas dos corpos. Então, a força resultante aqui, olha, nesse sistema vai me dar aceleração. E eu vou esperar que a aceleração seja na direção horizontal para a direita. Tá certo? Para um observador aqui que está observando a tela aí do seu aparelho, tá certo? Bom, então eu tenho que a força resultante vai ser exatamente a força F que está atuando no sistema único. Como eu falei, M1 mais M2 mais M3 vezes a aceleração adquirida pelo sistema, ok? Mas não está resolvido, obviamente, porque eu não tenho a aceleração. E qual deve ser a aceleração do meu sistema? Para achar quanto é que vale a força. Então vamos atrás dessa aceleração. Para isso, olha, eu vou imaginar somente o que está acontecendo com M1 e M2. Até coloquei o M3 aí sombreado, tá certo? Então vamos observar o que está acontecendo aí. E aí eu vou considerar um sistema só, M1 e M2, tá? Para o estudo aí desse caso, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui no corpo 2 atuando o peso 2 e a tração, tá certo? Se a única situação que eu quero admitir no meu sistema seja que o M2 tenha uma aceleração na direção horizontal, então a força resultante na vertical no M2 tem que ser igual a zero. Resumo, tração que atua no 2 é igual ao peso de 2, que é M2 vezes G. Tá certo? Pronto. Então, eu já tenho o valor da tração que está atuando aqui no M2. Tá? Repetindo, o M2 só pode ter aceleração para a direita. Só isso. Tá? Não pode ter aceleração aqui na vertical. Do contrário, eu teria aqui duas acelerações para a direita, ou talvez descendo. E eu não quero que ele tenha movimento com relação ao M3. Ele deve permanecer em repouso nessa situação. E para permanecer em repouso, ele não pode acelerar. Tá? Sua velocidade vai ficar constante aqui com relação ao M3, zero. Não tem velocidade na vertical. Tá certo? Ele vai ter velocidade com relação ao solo para a direita. Vai ser acelerado para a direita. Ok? Então, para isso, a força resultante no M2 tem que ser igual a zero, tração igual ao peso de 2. Tá? Mas para onde vai essa tração aqui? Ela vai ser transmitida lá para o corpo 1. Tá certo? E o corpo 1, ele só pode ter aceleração na direção horizontal para a direita. E tem que ser a mesma aceleração de 3, de 2.
tá certo? Se ele acelerar mais do que o M3, então tem movimento relativo aqui, ó, ele é entre 1 e 3. Se acelerar menos, obviamente também tem movimento relativo, tá certo? Então, para que não tenha movimento relativo, ele não pode acelerar mais que o M3, tem que ter a mesma aceleração do M3 e na mesma direção, horizontal. Assim, sua velocidade com relação a M3 vai permanecer constante e igual a zero, tá? Porque ele não pode ter movimento relativo. Então, eu tenho que a força resultante no M1, quem vai ser? A própria tração, tá certo? Como eu já tenho a tração que vale M2 vezes G, eu vou encontrar a aceleração do corpo 1, que vale M2 sobre M1 vezes G. E essa é exatamente a aceleração do nosso sistema, tá? Tanto de 2, quanto de 3, quanto de 1, é a mesma aceleração. E é essa aqui, olha, que eu encontrei aqui na expressão anteriormente, tá certo? Aliás, eu vou substituir, tá? Então, tá aí, essa é o valor da força que deve atuar no sistema para que todo mundo aqui tenha a mesma aceleração para a direita, na direção horizontal, ok? É clássica, como eu falando, né? Repetindo. Essa questão é clássica, um pouco de variação, mas não chega a ser tão complicado assim, tá certo? Então vamos lá para o nosso último exercício extra da aula de hoje. Então, após o enunciado, pause o vídeo, anote o enunciado e tente fazer, por que não? Então vamos lá para a leitura do enunciado. Uma haste de massa m minúsculo pode mover-se na vertical sem atrito entre dois suportes fixos. A parte inferior da haste toca a superfície totalmente lisa de uma cunha de massa m maiúsculo. A cunha está apoiada em uma superfície horizontal perfeitamente lisa. As acelerações da haste e da cunha são, respectivamente, e ele forneceu aí o valor da aceleração da gravidade local e fala que o sistema parte do repouso. Então, está aí a figura que foi colocada no enunciado e as alternativas. Então, pause o vídeo, anote o enunciado e depois retorne com o vídeo. Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos iniciar aqui a análise dessa questão. Se você procurar aqui em fazer uma análise dimensional das alternativas, por exemplo, vamos pegar essa primeira aqui, tá? A aceleração da haste vai ser igual a mg seno de alfa sobre m mais m da haste, perdão, m da cunha cosseno de alfa, em que alfa, de acordo com a figura, é o ângulo da cunha, não é isso? Com relação horizontal, ok? E aqui também, mg, massa da haste, gravidade local, cosseno de alfa, sobre m da cunha mais o m da haste, seno de alfa. Olha, observe o seguinte, aqui em cima você vai ter mg, porque cosseno de alfa é dimensional. E aqui embaixo você vai ter dimensão de massa. Então, como resultado, você vai ter a mesma dimensão da gravidade, da aceleração da gravidade local. Então, dimensionalmente, olha, estaria correto aqui para a aceleração da cunha. E a mesma análise você vai fazer aqui, porque seno e cosseno são adimensionais. Então, dimensionalmente, está correto aqui para as duas alternativas, ou melhor dizendo, para as duas acelerações, tanto da haste quanto da cunha. E se você fizer a mesma análise para as outras alternativas, você vai verificar que tudo correto em termos de análise dimensional. Então, de fato, nós vamos ter que procurar aqui qual a alternativa correta, tá? Isso aqui não tem jeito, tá certo? Bom, também uma outra questão bem interessante em que se encontra um vínculo entre o que acontece com a haste e o que acontece com a cunha. Vamos ver? Então vamos lá, vamos pegar então a figura que foi colocada no enunciado. Ao contrário do que acontece com aquele vínculo lá da polia móvel, aqui é uma espécie de vínculo geométrico. Vamos ver? Então vamos lá. Vamos imaginar então que sem atrito, porque tudo aqui é perfeitamente liso, tá certo? A haste só pode se deslocar na direção vertical. Então, olha, eu não vou nem levar em consideração essas forças de contato que a haste troca com esses dois suportes, tá certo? Ela só tem movimento na vertical. Claro que eu vou imaginar então que essa haste vai descer, tá certo? Então aqui ela desceu, tá certo? Aqui, desceu, ok? De uma altura que eu vou chamar aqui de ΔY. E o que acontece com a cunha? Ao mesmo tempo, essa cunha vai se deslocar para a direita de um valor igual a ΔX, tá certo?
E olha a relação que existe entre ΔX e ΔY. É esse ângulo alfa, o ângulo da cunha. Tá certo? Qual é a relação? Tangente. Pega a tangente. Cateto oposto, ΔY, sobre cateto adjacente, ΔX. Tá? Essa é o vínculo que eu tenho entre o que acontece com a haste e o que acontece com a cunha. Tá certo? Como o sistema parte do repouso, você pode remeter isso também para a aceleração. A aceleração da haste e a aceleração da cunha estão vinculados por meio aqui da tangente de alfa. Tá certo? Então vamos lá. Então eu já sei que a haste aí, olha, vai ter a sua aceleração dada como sendo a aceleração da cunha vezes a tangente de alfa. Tá certo? Tangente de alfa sem problema, porque o alfa foi dado no enunciado, porque está presente aí na figura. Ok? Então vamos lá. Na haste, eu tenho o contato, que ela troca com a superfície lisa da cunha, tá? E o peso, tá certo? Repare que essa normal aqui ela é perpendicular à superfície da haste, tá? Se tivesse atrito, a força total trocada com a superfície da cunha não seria só normal, teria atrito, então teria uma força um pouco inclinada, tá? E depende, aí teria que ver para onde nós teríamos que analisar o atrito. Como não tem atrito, então somente é normal, perpendicular à superfície da haste. Perdão, perpendicular à superfície da cunha. Ok? Então ela forma um ângulo alfa aqui, olha, com a vertical, que é o peso da haste. Mesmo o ângulo da cunha. Já estão acostumados, né? Plano inclinado. Ok? Bom, como eu falei, eu não vou me preocupar com as forças aqui de contato da haste com os suportes. Também não tem atrito, isso aqui vai me dar simplesmente o movimento da haste na vertical. Ok? Bom, então eu tenho que a força resultante aqui na haste vai ser igual ao peso da haste menos o componente aqui da normal na direção vertical, n cosseno de alfa. Tá certo? Essa é a força resultante aqui na haste. Ok? Bom, tá aí, olha. A superfície da cunha também tem a força normal de contato. Mesmo modo, mesma direção, só que no sentido oposto, em corpos distintos. Essa normal aqui atua na ponta da haste e essa outra normal atua aqui na superfície da cunha. É claro que eu tenho o peso da cunha, eu tenho a força normal da cunha com a superfície lisa aqui, não é isso? Mas essas duas forças, elas não vão me contribuir para a aceleração aqui da cunha, somente o componente horizontal dessa normal que vai contribuir, não é verdade? Então eu tenho que a força resultante na cunha vai ser a massa da cunha vezes a aceleração da cunha, que vai ser igual ao n aqui, olha, na direção horizontal. Então pega aqui em cima mesmo, ó, n seno de alfa, pronto, tá? Para a direita, ok? Bom, então agora basta eu resolver, olha, eu tenho um sisteminha aqui, olha, tá? As acelerações são diferentes, claro, mas eu tenho a relação dela aqui, olha, das duas acelerações, só substituir, tá certo? Então eu peguei aqui a equação de baixo, encontrei o seno de alfa, vou substituir lá em cima, onde eu tenho aqui a normal, tá certo? Substituir essa expressão aqui, olha, tá? E ao mesmo tempo a expressão da aceleração. Tá? Então tá aí. Com isso, eu vou ter para a aceleração da cunha, massa da cunha, gravidade local, vezes a tangente de alfa, dividido por massa da cunha mais a massa da haste, tangente ao quadrado de alfa. Se eu quiser a aceleração da haste, é só eu pegar essa expressão, substituir aqui, ou seja, multiplicar pela tangente de alfa. Então tá aí, olha, a aceleração da haste. A alternativa correta, então, letra D. Tá certo? Bom, esse tipo de questão também pode ser muito comum nos concursos dos institutos militares de engenharia. Também pode ser que a Academia da Força Aérea cobre algo nesse sentido. EFON, Escola Naval possivelmente, mas na SPSEX eu nunca vi algo sendo cobrado nesse sentido. Mas sempre é bom você ficar preparado. Vai que, não é verdade? Vai que é cobrado. Tá certo? Conhecimento nunca é demais.
tá? Bem interessante esse tipo de questão. Tem algumas variações para esse tipo de questão, aí tem atrito, tem outros tipos de composições de movimento, tá certo? Que aí pode complicar um pouco mais, ok? Eu vou deixar até aí o card para que você dê uma visualizada na resolução ali de algumas questões da EFON, para você ver o nível aí das questões que a EFON pode cobrar, ok? Bom, para essa aula nós fizemos aí bastante exercícios extras, exercícios aí que fogem um pouquinho do que pode ser cobrado na SPSEX. Mas é aquela coisa, né? Vai que eles começam a cobrar esse tipo de exercício, esse tipo de questões. Não são questões triviais, tá certo? Que os outros institutos e academias estão acostumados a cobrar. Mas sempre bom você estudar um pouquinho acima do nível do que é cobrado na SPSEX. Tá certo? Vai me dizer que você ainda não é inscrito no canal. Então se inscreva, urgente! E não se esqueça de ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo também com os colegas, tá certo? Que custa? Dê o seu joinha. Até a próxima!